Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar então um pouco sobre o transtorno da personalidade borderline. E o nosso grupo é composto pela Chayenne, por mim, Jéssica, pela Natália e pela Sheila. Bom, então, para início de conversa, a gente trouxe uma contextualização dos transtornos da personalidade. Então, esses transtornos são distribuídos em 10 transtornos específicos e 2 não especificados. Ele tem início na adolescência e perpetua na fase adulta. Possui um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia das expectativas culturais e do contexto do indivíduo. Possui uma manifestação de comportamentos difusos e inflexíveis, e suas características se mostram estáveis ao longo do tempo. Ele também traz consigo sofrimento e prejuízo ao indivíduo. Bom, então, os transtornos da personalidade são divididos em 3 grupos. No grupo A estão os indivíduos frequentemente caracterizados como esquisitos e excêntricos. E ali a gente tem, então, o transtorno da personalidade paranoide e o transtorno da personalidade esquizoide. No grupo B estão os indivíduos frequentemente caracterizados como dramáticos ou emotivos. Então ali a gente tem o transtorno da personalidade antissocial, o transtorno da personalidade borderline, a qual iremos falar hoje, o transtorno da personalidade histriônica e o transtorno da personalidade narcisista. No grupo C estão os indivíduos frequentemente caracterizados como ansiosos e medrosos. Então, ali a gente tem o transtorno da personalidade evitativa, transtorno da personalidade dependente e o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. Bom, então, o transtorno da personalidade borderline, ele é conhecido por ser um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem dos afetos e de possuir uma impulsividade acentuada. Esses sintomas, eles surgem no início da vida adulta e estão presentes em vários contextos. As pessoas com transtorno borderline, elas tendem a se sentir muito mais protegidas junto a objetos transicionais. E são pessoas consideradas muito mais sensíveis às circunstâncias ambientais. Elas possuem uma intolerância a ficarem só, então, consequentemente, necessitam, de outras pessoas ao seu redor. Elas podem apresentar sintomas semelhantes à psicose em momentos de estresse e estão sempre se sabotando, então existe aí uma sabotagem pessoal, né? Também são em constante mudança. Elas mudam suas metas, seus valores, suas aspirações, seus amigos, sua identidade sexual, enfim, estão em constante mudança. E esses indivíduos possuem em sua história possíveis eventos de abuso físico e sexual, negligência, conflito hostil e perda parental prematura. Bom, então, para que haja o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline, é necessário que o indivíduo preencha 5 ou mais critérios diagnósticos do DSM-5. Os critérios são, então, número 1, esforços desesperados para evitar abandono real e imaginado. Número 2, padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, ora extremos de idealização, ora de desvalorização. Número 3, perturbação da identidade e instabilidade acentuada acerca da autoimagem. Número 4, impulsividade, pelo menos em 2 áreas consideradas autodestrutivas. Número 5, comportamentos, gestos e ameaças suicidas frequentes, assim como a automutilação. Número 6, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Número 7, sentimentos crônicos de vazio. Número 8, raiva inapropriada e intensa, assim como dificuldade de controle dessa raiva. E por último, número 9, ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Bom, a prevalência desse transtorno é equivalente a 1,6% da população, podendo chegar até 5,9%. Desse número, 75% são indivíduos do sexo feminino.
No contexto da saúde primária, essa prevalência chega a 6%, no ambulatório de saúde mental a 10% e entre os pacientes psiquiátricos em torno de 20%. Essa prevalência, apesar disso, ela pode diminuir em idades mais avançadas. O DSM-5 traz que há uma considerável variação no curso do transtorno da personalidade borderline e que o padrão mais comum é o de instabilidade crônica no início da vida adulta, onde ocorrem episódios graves de descontrole afetivo e impulsividade. Sobre o risco do suicídio, ele diminui com o aumento da idade. E existe um prognóstico até bem interessante quando nós começamos a estudar sobre o transtorno. Parece algo bem difícil, né? É algo intenso, é difícil, que produz muito sofrimento. Mas o DSM-5 traz que as intervenções terapêuticas mostram melhora já durante o primeiro ano de acompanhamento e que ocorre uma maior estabilidade dos 30 aos 50 anos. Então, o indivíduo vai amadurecendo e realmente, após 10 anos com acompanhamento psicoterapêutico, intervenção medicamentosa, existem indícios, já indicações, né, a literatura traz, que até metade das pessoas não apresentam mais um padrão de comportamento que o encaixe, né, nos critérios do transtorno. O manual apresenta também os fatores de risco genéticos e fisiológicos para o transtorno de personalidade borderline. E diz que ele é 5 vezes mais comum entre parentes de primeiro grau do que na população em geral. Traz ainda que há um aumento do risco para transtornos por uso de substâncias, transtorno de personalidade antissocial, transtorno depressivo e transtorno bipolar dentro da família. No que tange às questões relativas à cultura, o comportamento dos indivíduos com transtorno de personalidade borderline, ele é identificado, ou seja, ele ocorre da mesma maneira em vários contextos do mundo, né? No entanto, o manual chama atenção para a população de adolescentes e jovens, que quando ele está sendo feita a investigação, né, para que se tenha o diagnóstico desse transtorno nessa faixa etária, é preciso que haja um olhar atento, uma escuta qualificada, né, uma observação criteriosa, uma investigação bem atenta, porque nessa faixa etária é comum que comportamentos que são observados no transtorno ocorram e não necessariamente se trata do desenvolvimento do transtorno, né? Problemas de identidade, uso de substâncias, instabilidade até mesmo, né? Então, é necessário que essa situação não seja confundida com o transtorno em si. Nas questões relativas ao gênero, a prevalência é predominantemente em mulheres. 75% dos casos do transtorno ocorre entre a população feminina. Bom, entendendo então que o transtorno borderline ele faz parte de um grande grupo de transtornos da personalidade que são trazidos pelo DSM e que por vezes esses transtornos compartilham entre si algumas similaridades, é importante que nós nos atentemos a um diagnóstico diferencial, que é abordado pelo próprio DSM. Inicialmente, então, o manual ele nos traz que, como em todo diagnóstico, é necessário que haja uma grande atenção para cada um dos critérios descritos para cada transtorno. São possíveis de ocorrência algumas situações em que o indivíduo cumpre os critérios para mais de um transtorno de personalidade, sendo então perfeitamente possível, por exemplo, que alguém seja diagnosticado tanto com borderline quanto com transtorno evitativo, dependente, paranoide ou qualquer outro dos transtornos que compõem esse grande grupo de transtornos da personalidade. Em um diagnóstico diferencial mais específico, então, no transtorno de personalidade histriônica, esse transtorno se assemelha ao borderline pela questão de busca de atenção, demonstrando então comportamentos manipulativos e mudanças bruscas de emoções. Porém, eles se diferenciam à medida que o borderline se destaca pela questão da autodestrutividade, pelos ataques de raiva nos relacionamentos e pelo sentimento crônico de vazio, profundo, solidão. Já no transtorno de personalidade esquizótipo, a semelhança ela está presente pelas possíveis ideias e ilusões paranoides,
Contudo, o que diferencia o borderline da personalidade esquizotípica são que essas ideias, essas ilusões, elas são algo mais transitório e elas geralmente são reativas a problemas interpessoais da pessoa e são responsivas, então, a uma questão de estrutura externa. No transtorno de personalidade paranoide narcisista, as reações de raiva frente às coisas mínimas, pequenas, que na medida da normalidade assim não causariam essas reações, elas são compartilhadas pelo transtorno de personalidade borderline. Porém, entre esses transtornos, o diferencial está na instabilidade. Essa instabilidade de autoimagem, de autodestrutividade, de impulsividade e preocupações do abandono, que são manifestas então no borderline. Já no transtorno de personalidade antissocial, o comportamento manipulativo ele pode surgir com uma semelhança para o borderline. Porém, o diferencial está no que esse comportamento manipulativo visa obter. Então, no borderline, enquanto a atenção dos cuidadores é privilegiada e é por isso que esse comportamento manipulativo ocorre, no antissocial, esse comportamento ele já visa a obtenção de lucros, de poder ou gratificação. No transtorno de personalidade dependente, ele compartilha uma característica que é muito marcada no borderline, que seria o medo de abandono. Porém, a diferença entre esses dois está na reação que o indivíduo vai ter frente a esse medo. Então, no borderline, essa pessoa ela vai reagir de uma maneira muito mais agressiva, com fúrias, exigências. E à medida que ela passa por situações, ela acaba vivendo com esse sentimento de vazio emocional e essa inconstância, esse padrão de relacionamentos instáveis e intensos ao mesmo tempo. Por fim, então, deve-se também ser levado em conta no diagnóstico diferencial a questão do uso de substâncias, que às vezes podem gerar alguns comportamentos que se assemelham ao que seria manifestado no transtorno da personalidade borderline. Porém, não seriam então causados por um transtorno, e sim pelo uso das substâncias. Nesse mesmo sentido, cabem os problemas de identidade, que, como a Sheila falou anteriormente, são comuns em algumas fases de desenvolvimento, como na adolescência, e que caracterizam, então, comportamentos que são transitórios, que estão em mudança e não necessariamente pertinentes a um transtorno. Depois, então, dessa relativamente extensa introdução ao transtorno em si, nós gostaríamos de lhes apresentar o nosso caso, intitulado no livro de casos clínicos Frágil e Zangado. E para tornar essa apresentação um pouquinho menos maçante, nós fizemos uma pequena animação. Juanita Delgado, uma mulher hispânica, solteira e desempregada, buscou terapia aos 33 anos para o tratamento de humor deprimido, pensamentos suicidas crônicos, isolamento social e má higiene pessoal. Ela havia passado os 6 meses anteriores isolada em seu apartamento, deitada na cama, se alimentando de comida industrializada, assistindo televisão e fazendo compras online, as quais não tinha como pagar. Vários tratamentos haviam surtido pouco efeito. A senhora Delgado era filha do meio de uma família de imigrantes de classe média alta, na qual seu pai, supostamente, valorizava o sucesso profissional acima de tudo. Ela sentiu-se isolada durante sua trajetória escolar e vivenciou períodos recorrentes de humor deprimido. Na família, eram conhecidas suas explosões de raiva. Havia se saído bem academicamente no ensino médio, mas abandonou a faculdade por irritar-se com uma colega de quarto e com um professor. Tentou uma série de estágios e empregos de nível básico, com a expectativa de que fosse voltar à faculdade, mas demitia-se todas as vezes, porque, segundo ela, chefes são idiotas, eles sempre se fazem passar por grande coisa, mas no fim são os degenerados. Esses traumas sempre a faziam se sentir péssima consigo mesma. Dizia que não conseguia sequer ser uma balconista, e com raiva de seus chefes, dizia que poderia e provavelmente iria administrar os lugares. Teve namorados quando era mais jovem, mas nunca os deixava se aproximarem fisicamente, porque ficava muito ansiosa quando o relacionamento ficava mais íntimo. A história da senhora Delgado incluía cortes superficiais auto-infligidos em várias ocasiões, e pensamentos persistentes de que seria melhor se estivesse morta. Ela afirmou que geralmente estava para baixo e deprimida, mas tivera dúzias de manias de 1 ou 2 dias, nos quais ficava cheia de energia e nervosa, e passava a noite acordada. No dia seguinte, batia uma ressaca, era o que ela dizia, e ela dormia durante 12 horas. Ela estava sob tratamento psiquiátrico desde os 17 anos e havia sido hospitalizada em unidade psiquiátrica 3 vezes devido a overdoses. Os tratamentos consistiram principalmente de medicamentos, como estabilizadores do humor, neurolépticos de baixa dosagem e antidepressivos, que foram receitados em diversas combinações no contexto de psicoterapia de apoio.
Durante a entrevista, a paciente estava vestida de forma casual e um pouco desarrumada, mas cooperativa, coerente e objetiva. De modo geral, estava disfórica, com afeto contido, mas sorriu nos momentos adequados várias vezes. Descreveu vergonha por seu baixo desempenho, mas também que estava na Terra para fazer algo grandioso, foi o que disse. Descreveu o pai como um sucesso espetacular, que, porém, também era um fracassado maquiavélico que estava sempre tentando manipular as pessoas. Ela disse que abandonou os empregos porque as pessoas lhe faltavam com o respeito. Por exemplo, disse que quando havia trabalhado como balconista em uma loja de departamentos, as pessoas eram frequentemente mal educadas ou ingratas. Como ela disse, e eu estava lá apenas por causa do treinamento para o setor de compras. Era ridículo. Ao final da sessão inicial, ela zangou-se com o entrevistador depois que ele olhou o relógio. Perguntou a ele: "Você já está com tédio?" Afirmou que conhecia pessoas no bairro, mas, em sua maioria, elas haviam se tornado fraudes ou fracassados. Havia algumas pessoas da escola que eram amigos de Facebook e faziam coisas fantásticas por todo mundo. Embora não os tivesse visto há anos, dizia ela que pretendia encontrar com eles se algum dia eles voltassem para a cidade. Bom, então como descrever de um modo sucinto a nossa querida Juanita, atentando-se a elementos que seriam úteis ao contexto clínico? Bom, então a Juanita ela possui 33 anos, ela é do sexo feminino, solteira, etnicidade hispânica, ela é desempregada, ela possui um histórico médio de internações e overdoses desde os 17 anos, ela é filha do meio de sua família, ela pertence a uma família de imigrantes de classe média alta, ela apresenta instabilidade tanto no seu contexto profissional de vida quanto nas suas relações interpessoais, e ela passa por períodos recorrentes de humor deprimido, que foi uma das suas queixas que levou então à entrevista clínica. Bom, relacionando então os critérios diagnósticos presentes no DSM-5, como que a gente conseguiu evidenciar no caso, a gente percebeu que o critério 2 ele se faz presente. O que seria o critério 2? Ele permeia na questão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos. Essa questão dessa instabilidade, ela é muito caracterizada pela alternância entre extremos, hora de idealização, hora de desvalorização. E onde que a gente conseguiu encontrar essas questões no caso, né? Essa instabilidade e essa intensidade. A gente conseguiu ver através da visão que a Juanita tem sobre os seus chefes anteriores, então ela os caracteriza como idiotas, como degenerados, a gente vê aí uma intensidade, até mesmo uma instabilidade, né? O término, os seus términos de relacionamentos, então ela declara que já namorou algumas vezes, né? Mas que quando o parceiro quer uma aproximação física e uma aproximação mais íntima, ela acaba então se distanciando e fica bastante ansiosa. Então a gente vê aí também uma instabilidade. E essa questão da extremidade entre um extremo de idealização e um extremo de desvalorização, a gente consegue ver bastante na questão do pai, quando ela descreve o pai. Porque ora ela o descreve como um sucesso espetacular e ora como um fracassado maquiavélico. E quanto aos amigos, quando ela relata os amigos que ela fez no bairro, ela os descreve como fraudes ou fracassados. Então mostra aí bastante uma intensidade e uma instabilidade, né? E por fim, ela relata também ter amigos de redes sociais. A esses ela fala que não vê há anos esses amigos, mas que ela pretende encontrá-los. E ela ainda atribui características a esses amigos, dizendo que eles fazem coisas fantásticas por todo o mundo. Então a gente consegue ver aí até mesmo uma certa idealização desses amigos, né? Bom, falando um pouco então do critério 3, a gente conseguiu evidenciar ele no caso também, né? E esse critério ele está relacionado com a perturbação da identidade. É uma instabilidade acentuada e persistente da autoimagem. Então, o sujeito, assim, hora ele se vê muito autoconfiante, que consegue fazer as coisas, digamos assim, uma percepção de si muito boa. E ora não, ora uma percepção de si acentuadamente muito ruim, incapaz, não tem confiança e tudo mais. O que a gente conseguiu ver
desse critério no caso. Juanita declara que por ela não conseguir parar emprego nenhum, se demitir várias vezes em função dos chefes, isso acarretou em traumas para ela, que fazia ela se sentir sempre muito péssima por não conseguir. E ela ficava se perguntando: eu não consigo sequer ser uma balconista? Mas, ao mesmo tempo que ela ficava se perguntando e sentindo essas coisas, ela também falava que ela poderia e ela provavelmente iria administrar aquele lugar. Então a gente vê aí uma instabilidade bem acentuada, né? Outra questão que apareceu no caso foi que ela relatou que sente vergonha por o seu baixo desempenho em algumas esferas da vida, né? Mas que ela acreditava que estava na Terra para fazer algo grandioso. Então aí também fica bem notório essa instabilidade acentuada e persistente da autoimagem, né? Falando então do critério 4, ele está relacionado com o caso também. O critério 4, ele permeia na impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas. E onde que a gente conseguiu encontrar isso no caso da Juanita? Quando ela relata que ficou fazendo várias compras online, as quais não tinha dinheiro para pagar, né? Então a gente vê uma certa impulsividade para fazer compras e ao passo que não tem condições de pagar tudo que comprou, né? E também a questão dela relatar que havia sido hospitalizada 3 vezes em uma unidade psiquiátrica devido a overdoses. Então a gente vê também um abuso de substâncias aí. O critério 5, então, ele também aparece no caso. O critério 5, ele está relacionado com a recorrência de comportamentos e ameaças suicidas ou também de comportamentos automutilantes. Então, a gente percebe isso, no caso, quando Juanita declara que realizou já cortes em si mesma, né? Assim como tem pensamentos persistentes de que seria melhor se estivesse morta. Além disso, bem no início da apresentação do caso, relata que Juanita foi procurar também acompanhamento psicoterapêutico por ter pensamentos suicidas crônicos. Falando então, né, do critério 6, que ele também foi evidenciado no caso da Juanita, ele relaciona-se com a instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. O que quer dizer isso na prática, né? Quando a gente vê o caso da Juanita, quando ela declara que ela teve dúzias de manias de 1 ou 2 dias, nas quais ela ficava cheia de energia e nervosa e passava a noite toda acordada, e após isso, no dia seguinte, ela dormia durante 12 horas, a gente consegue evidenciar o critério 6. Uma questão que é importante salientar, que embora pareça que essas características apresentadas no caso possa ser configurada como uma característica para transtorno bipolar, ela não se adequa tanto aos critérios diagnósticos presentes no transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2, quanto à duração dessas questões, né? Que no transtorno bipolar, essa duração da mania é diferente. O critério 7, então, ele também foi evidenciado no caso, ele está relacionado a sentimentos crônicos de vazio. O que seria esses sentimentos crônicos de vazio, né? Eles estão associados quando o indivíduo, por exemplo, ele se envolve em várias atividades novas, geralmente não acaba essas atividades, como se ele estivesse sempre tentando se preencher de alguma forma e nunca conseguindo. Outra questão também é o desinteresse, a presença do desinteresse em alguns casos e também a presença da falta de propósito. E por conta dessas questões, muitas vezes os indivíduos que têm esses sentimentos de vazio acabam abandonando empregos, né, e atividades profissionais com muita frequência e também relacionamentos interpessoais. Então, onde que a gente conseguiu evidenciar isso no caso da Juanita, né? Quando é relatado a má higiene pessoal, a gente associou a esses sentimentos por conta da falta de propósito, né? Quando é relatado que ela tentou vários relacionamentos interpessoais, mas acabou então não dando continuidade por conta de vários aspectos, a gente percebe aí um certo desinteresse que surge, né? E então relacionamos aos sentimentos de vazio.
quando é relatado que ela tentou uma série de empregos e estágios, mas que acabou abandonando, então também se percebe essa falta de propósito, esse desinteresse. Quando é relatado esses pensamentos persistentes de que seria melhor se tivesse morta, é também relatado essa falta de propósito, é também associado a essa falta de propósito, propósito de vida, né? Quando ela relata que havia sido hospitalizada em uma unidade psiquiátrica devido a overdoses, é também associado a esse sentimento por conta de que, como esse indivíduo ele está sempre buscando coisas que a completem de alguma maneira, às vezes o abuso de substâncias pode estar associado a esse sentimento. E também, por fim, quando ela relata que abandonou diversos empregos. O critério 8, então, ele também ficou evidenciado no caso, ele está relacionado com uma raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Então, essa dificuldade em controlar a raiva e também uma raiva intensa frente a situações, né? Diversas situações. Isso foi uma questão que a gente conseguiu ver bastante ao longo de todo o caso. Onde que a gente, então, ficou mais notório, né, para a gente essas questões? Quando Juanita declara que na família ela era conhecida por suas explosões de raiva, quando ela relata que abandonou a faculdade porque se irritou com o colega de quarto e com o professor, então a gente vê aí, né, uma raiva bem intensa. Quando ela relata também que tentou uma série de estágios e empregos e que ela então demitia-se porque os chefes são idiotas. A gente vê aí também uma raiva dentro dessa questão, né? Dessa frase e desse comportamento. E também falava que ela tinha raiva dos chefes, né? Então, tanto quanto chamar os chefes de idiotas, quanto ter raiva desses chefes, é um aspecto que abrange o critério 8. E também, ao final da sessão inicial, né, como psicoterapeuta, ela zangou-se com ele porque ele olhou para o relógio. Então, a gente vê aí também uma raiva intensa e inapropriada por parte da Juanita, né? Falando então um pouco do critério 9, né, que também foi evidenciado no caso, que está relacionado então com a ideação paranoide transitória associada ao estresse ou sintomas dissociativos intensos. O que quer dizer essa ideação paranoide, né? A ideação paranoide ela está associada a uma questão de paranoia relacionada à desconfiança. Então, o indivíduo ele sempre acha que o outro está sendo mal com ele, de certa forma. E onde que a gente conseguiu evidenciar isso, né? Primeiramente, quando Juanita fala que seus chefes são uns degenerados, essa questão do adjetivo degenerado, né? Ele está associado também a uma questão de maldade. Então, aí também fica evidente uma ideação paranoide. Quando Juanita declara que ela teve vários namorados quando era mais jovem, mas que não deixava eles se aproximarem fisicamente, enfim, porque ficava ansiosa e não conseguia ter um relacionamento mais íntimo, a gente vê uma certa desconfiança aí, né? Porque ela nunca deixava essas pessoas se aproximarem dela. E aí a questão do pai também fica bem evidente essa ideação paranoide quando ela fala que ele é um fracassado maquiavélico, então é uma característica bem notória, né, de maldade, digamos assim, e que ele sempre fica tentando manipular as pessoas. A questão do abandono de empregos também, né, porque ela achava que todas as pessoas lhe faltavam com respeito. Então a gente vê aí essa visão de que todos estão sempre querendo lhe fazer mal, digamos assim. E também a reação a reação que ela teve quando o entrevistador olhou o relógio, né? Então essa questão dessa desconfiança dela achar que ele já estava com tédio também pode ser configurado como uma ideação paranoide. Então, outro aspecto que a gente conseguiu evidenciar no caso foi a presença da depressão maior. A discussão do caso traz que a depressão maior ela é bastante recorrente em indivíduos com transtorno da personalidade borderline. Onde que a gente conseguiu evidenciar isso na Juanita, né? Primeiramente, bem no início, o caso já traz que Juanita procurou atendimento psicoterapêutico para tratamento de humor deprimido. Então, isso já é uma das questões.
Outra questão é que ela relata que antes da entrevista com o psicoterapeuta, ela havia ficado isolada durante 6 meses em seu apartamento, deitada na cama e tudo mais. Outra questão, durante a trajetória escolar, ela também relata que se sentiu isolada e, diante disso, ela teve humores deprimidos em diversos períodos. E, por fim, ela relata também que ela se sente geralmente para baixo e deprimida. Sobre a proposta terapêutica, os 2 manuais mais relevantes nesse contexto, um em inglês e um norte-americano produzido pela APA, concordam que a psicoterapia é o tratamento de primeira linha para o transtorno de personalidade borderline, com destaque para a terapia dialética comportamental, terapia baseada na mentalização e terapia focada na transferência. A literatura concorda também que o sucesso do tratamento está no trabalho em equipe, paciente, terapeuta e a família, que é chamada também porque o apoio, o acolhimento em momentos de crise, a compreensão sobre como lidar com o paciente borderline. Esse trabalho em conjunto vai surtir, vai promover o sucesso do processo terapêutico. Sobre acompanhamento psicofarmacológico, os 2 manuais também concordam que eles são eficazes no tratamento de comorbidades ou tratamento de sintomas, né? Geralmente estabilizadores de humor e antipsicóticos atípicos. Esses antipsicóticos atípicos de segunda geração são aqueles que vão trabalhar na raiva, na ansiedade e em outros sintomas que ainda possam estar sendo difíceis de superar na psicoterapia. No entanto, o manual inglês traz que, em último caso, se recorre ao uso de fármacos. O manual americano já é mais tolerante e indica, né, com menos rigor, né, o uso de fármacos. A nossa proposta terapêutica para a Juanita ocorre dentro da terapia dialética comportamental, né? Então, os encontros seriam semanais, propondo, né, a construção de vínculo através de uma relação dialética paciente e terapeuta, onde, primeiramente, seriam trabalhados os comportamentos que apresentam risco à vida ou à integridade física dela. Em segundo lugar, os comportamentos que inviabilizem o processo terapêutico, como as instabilidades nos relacionamentos interpessoais. Na sequência, as dificuldades que comprometam a qualidade de vida dela, como a compulsividade por compras, uso de substâncias. Na sequência, o foco estaria sobre a estabilização das habilidades comportamentais aprendidas na terapia, para que ela possa enfrentar os comportamentos disfuncionais que apresentava anteriormente, né? Também são chamados ao processo terapêutico, de certa forma, né, a família, que é educada pelo convívio e apoio à senhora Juanita, e a literatura traz isso como fator importante, né, como nós já falamos, para que a terapia tenha sucesso e eficácia. Então, todas as pessoas que Juanita apresentasse ou trouxesse como presente na sua rotina, elas seriam chamadas para esclarecimentos pelo terapeuta e a partir das elucidações que viessem desses encontros, o terapeuta também poderia propor maior ou menor nível de envolvimento desses familiares na colaboração, né, para a colaboração nesse processo. Nós entendemos que tudo isso, né, por fim, vai promover a qualidade de vida desse paciente. Bom, então, em tom conclusivo e com base na aprendizagem surtida pela elaboração desse seminário, nós destacamos o fato de que o transtorno da personalidade borderline, como todo transtorno, ele impõe ao sujeito que com ele convive um grande sofrimento, e que por vezes afeta até mesmo aqueles que o cercam, e a depender da intensidade dos seus sintomas e das situações advindas destes, pode acarretar em situações extremas como o próprio suicídio. Contudo, que é importante ressaltar que o diagnóstico desse transtorno, ele não é de forma alguma uma sentença do sofrer, e que pela possibilidade de tratamento, de terapêutica, o sujeito que sofre com o transtorno pode sim reduzir o seu sofrimento e viver com uma boa qualidade de vida. Então, esse seria o nosso seminário. Obrigada pela paciência e atenção, e que tenhamos todos uma aula proveitosa.